Vamos lá, vamos falar sobre Abraão. Então, a irmã Isabela falou sobre o dilúvio, e hoje nós vamos começar seguindo nesse panorama do Velho Testamento sobre a história de Abraão, o pai da fé. Vamos ler Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. Vamos observar, queridos, nós vamos gastar um pouquinho de tempo só nesses 3 versículos. Eu acho que não vai dar para a gente avançar mais não, talvez nem dê. Vamos ler todos? Gênesis 12, de 1 a 3, leamos. Ora, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, de ti, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos começar aí. Início do versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão. Deus aparece a Abraão pelo menos 8 vezes. Quando você lê esses capítulos que trata da história dele, pelo menos 8 vezes Deus aparece a Abraão. Aparece aqui em Gênesis, primeira vez, capítulo 2, versículo de 1 a 3, onde Deus chamou Abraão para deixar sua terra, e para a terra que ele iria mostrar. E aqui tem uma lição tão importante, né, irmãos? Quando Deus chama Abraão, diz, ó, sai da tua casa e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Veja a fé desse homem. Hoje a gente lendo, né, uma coisa que, eu faria isso numa boa. Hoje, depois que a história já aconteceu, mas lá atrás, no começo, isso era um desafio muito grande. Primeiro Deus aparecer a Abraão, já é uma coisa espetacular, já é uma coisa extraordinária, não é uma coisa natural, normal, mas Deus aparece e ainda diz, sai da tua casa, vai para onde eu vou te mostrar. Aí mostra a fé de Abraão. De antemão, Abraão não sabia para onde ia, mas sabia com quem ia. Então isso faz toda a diferença para ele, e isso é uma demonstração de fé. Segunda vez que Deus aparece a Abraão é em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Depois de Abraão entrar na terra de Canaã, o Senhor apareceu a ele e disse, a tua descendência darei esta terra. Que terra é essa? Essa terra que está acontecendo o conflito lá, aquela região. Promessa de Deus para Abraão e para o seu povo. Terceira vez que Deus aparece, em Gênesis 13, 14 a 17, aliança de Deus com Abraão. Após a separação de Abraão e Ló, Deus disse a Abraão, para levantar os olhos e olhar para todas as direções, por toda a terra que ele via, seria dado a ele e a sua descendência para sempre. É interessante, irmãos, que nesse conflito que a gente está tendo agora, dos palestinos com os israelitas, e aí é bom a gente fazer uma correção, que não são os palestinos que estão fazendo a guerra contra Israel. É um grupo chamado Hamas, um grupo radical que não aceita o estabelecimento de Israel como uma nação. Não são todos os palestinos, mas geralmente a gente generaliza, mas é esse grupo armado com conotação religiosa que tem feito essa guerra já durante muito tempo. Quando o movimento sionista, ele já vem há bastante tempo. E o que movimento é esse? Nós sabemos que por causa de uma decisão equivocada do filho de Salomão, né? Veja que o que está acontecendo aqui, essa guerra, ela tem origem lá atrás, numa decisão equivocada do filho de Salomão. A gente já tem a decisão equivocada de Sara e de Abraão, aonde ela ofereceu a sua concubina, sua serva, para Abraão gerar um filho. À época podia, à época era uma coisa comum isso daí.
E ela propôs a Abraão, e Abraão concordou. E aí vem a origem dos ismaelitas. E aí vem a origem desse povo muçulmano, dos dois povos. Então já começa ali. Mas a dispersão, ela vai acontecer por conta da decisão errada do filho de Salomão. Quando Salomão morre, o filho assume, e aí há uma demanda popular, porque Salomão era o homem mais rico do mundo, e ninguém fica rico sem motivos. E um dos motivos da riqueza de Salomão era a carga tributária sobre o povo, que era pesada. O povo, então, com a morte de Salomão, pede ao filho dele para diminuir o peso da carga tributária, dos impostos. O filho consulta os mais velhos, e o que é que os mais velhos dizem? Atenda o pedido do povo. Você vai conquistá-lo logo no início do seu reinado. Isso é positivo. Você vai ter aliados e não inimigos. Atenda o pedido. Diminui um pouco a arrecadação, mas mantém a riqueza, o poder, e ainda ganha o coração desse povo. Conselho dos mais velhos. Aí ele foi para os jovens. O que é que os jovens disseram? Olhe, você deve mostrar que quem manda é você. Você deve começar logo com o peso. Você vai dizer para esse povo que o seu dedo mindinho é mais pesado do que os ombros do seu pai. Então bote logo para quebrar. Mostre que você tem poder. O que foi que aconteceu? Qual foi a decisão? Seguiu o conselho dos mais novos. Jovens, não despreze o conselho dos mais velhos. É claro que o jovem também tem sabedoria, tem conhecimento, tem inteligência, tem tudo isso. Mas a experiência de vida não se encontra em livro nenhum. E a experiência de vida, ela tem mais poder do que as teorias. E às vezes a gente está cheio de teoria, mas a experiência de vida, ela é conquistada com o dia a dia, com uma caminhada. Então ele decide cobrar mais impostos. Qual foi o resultado disso? O povo se divide. 10 tribos vai para um lado, 2 para o outro. Qual é o ditado que a gente mais escuta? Um povo dividido é um povo fraco. Enquanto o povo estava unido, eles venceram, eles lutaram, eles empreenderam, se tornaram forte, poderoso, reconhecido belicamente e venceram as batalhas. Mas quando se divide, se enfraquece. E quando se enfraquece, o inimigo vem e prevalece. Aí vem a dispersão. Então o povo de Deus, o povo de Israel, se dispersou no mundo de então. Que teve o seu aspecto positivo, como a criação das sinagogas, que quando o evangelho vem, Paulo e alguns apóstolos e os homens de Deus usaram esse instrumento para pregar. Mas o povo estava disperso. Aí vem a primeira guerra, porque aquela região era dominada pelos otonomos. É assim mesmo o nome? Isso. Amém. Vem a primeira guerra, eles são vencidos, e aí o Reino Unido assume aquela região que tem alguns muçulmanos e alguns judeus, em quantidade menor. Quando a Inglaterra, o Reino Unido, assume aquela região, com as bênçãos da ONU, os judeus que estavam espalhados queriam um lugar para se estabelecer como cidade, como nação, porque eles espalhados eram humilhados, eram destruídos, e aquela coisa toda que nós sabemos como é. E aí vem o Holocausto. O Holocausto, que foi uma destruição de mais de 6 milhões de judeus, e isso fortaleceu ainda mais o desejo. Eita, eu estou com um professor de história aqui, o Abner. Se eu estiver dizendo alguma coisa errada, me corrige, meu filho, meu santo. Então,
com o holocausto, aí os judeus, não, agora nós precisamos estabelecer como nação. Pensaram na Argentina, pensaram na Sibéria e uma outra localidade. Mas quem prevalece é o plano de Deus. Aonde foi que eles foram parar? No lugar que Deus prometeu a Abraão. Amém? Deus está no controle da história. E a cidade e a nação que iria nascer em um dia, aconteceu de fato em 1946, quando foi reconhecido Israel como um Estado. Porque a proposta da ONU era o reconhecimento de Israel como Estado, os palestinos, e Jerusalém era uma questão a ser discutida ali e trabalhada. Gostei da sua iniciativa. Abner, por gentileza, tem alguma contribuição nesse aspecto? Não, só foi 1945, inclusive com quem era o presidente da ONU era Oswaldo Aranha, um brasileiro. Um brasileiro. Bênção. Então, meus amados, aí a gente vê o cumprimento da palavra do Senhor. Quando Deus aparece a Abraão, ele diz: levanta os olhos e olha para todas as direções, porque toda a terra que ele via seria dada a ele e a sua descendência para sempre. Então, agora na história recente, os judeus pensam se estabelecer como nação, ou na Argentina ou em outros lugares. Em cumprimento à vontade de Deus, eles voltam para a sua região estabelecida por Deus. A quarta vez que Deus aparece a Abraão está lá em Gênesis 15, versículos de 1 a 21, que é a visão da aliança. Após o resgate de Ló, Deus apareceu a Abraão em uma visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão o teu galardão será sobremodo grande. Nesse encontro, Deus reafirmou sua promessa de descendência a Abraão e fez uma aliança com ele, mostrando-lhe em um profundo sono e uma visão simbólica envolvendo animais divididos. Esta é uma das aparições mais profundas, onde Deus reitera a sua promessa de terra e descendência a Abraão e estabelece uma aliança simbologicamente. Ou seja, várias vezes que Deus aparece a Abraão, sempre vai estar reiterando a sua promessa de fazer dele uma grande nação e de fazer um grande povo. A quinta vez que Deus aparece a Abraão está em Gênesis 17, versículos de 1 a 22. A aliança e a mudança do nome de Abraão. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a ele e estabeleceu uma aliança, dando-lhe um novo nome, ou seja, Abraão. O que é que significa Abrão? Abrão, pai exaltado. O que significa ser esse pai exaltado? Calma, irmãos, um de cada vez. Pai exaltado significa pai grande, pai grandioso. Ele já tinha um status. Abraão era uma pessoa rica. Ele era um comerciante bem sucedido. Ele tinha servos e servas quando Deus chamou ele. Nessa aparição, quando ele já tinha 99 anos, porque Deus apareceu a primeira vez, Abraão tinha quantos anos? 75. E aí quando ele aparece, ele troca o nome de Abrão para Abraão, pai de muitos. E realmente, de Abraão saíram várias nações, não só judeus e israelitas. A sexta vez que Deus aparece a Abraão, está em Gênesis 18, de 1 a 15, a promessa de um filho. O Senhor apareceu a Abraão na forma de 3 homens, e muitas vezes interpretado como anjos ou como uma aparição da Trindade. Durante essa visita foi reiterado que Sara, apesar de idosa, daria à luz um filho. Irmãos, é terrível quando a gente quer dar um jeitinho
no plano de Deus. É o jeitinho que Sara tentou dar. Por quê? Abraão já estava com 99 anos, Sara já idosa, do ponto de vista biológico não teria mais condições. E aí, a herança de Abraão ficaria para quem? Se ele não tinha um filho. Iria ficar para o servo dele. Aí a Sara se aperreou, disse, não, vamos dar um jeitinho. Deus disse que vai ter um filho, então bora ajudar Deus. O que é que ela faz? Propõe a Abraão coabitar com a serva. Abraão concordou. Veja aí a fraqueza do homem de Deus. E não é só essa vez que Abraão pisa na bola, não. Essa daí foi muito grave. E aí vem a origem de toda essa confusão há anos que a gente vê aí. O mundo todo agora olhando para aquela região, porque não se sabe que dimensão isso vai tomar. Porque dessa vez, todo mundo está dizendo que essa foi a pior investida do Hamas contra Israel. Não só de morte, mas de sequestro de habitantes, mulheres e crianças, como uma moeda de troca. E o presidente Benjamin, não é Benjamin o nome do sujeito? Não ouso pronunciar o segundo nome dele, é complicado, mas é isso aí que os irmãos estão pensando. Ele já declarou guerra. E tudo indica que a coisa vai tomar um volume muito grande. No último conflito que Israel reagiu, e aí houve baixa de civis, o mundo todo se voltou contra Israel. Não sei se os irmãos lembram. Porque civis estavam sendo assassinados, mortos. Mas agora a gente já vê uma outra postura de todas as nações. Porque o que o Hamas fez passou de todos os limites. E aí vocês vão assistir de agora em diante, e isso é os especialistas que estão dizendo, eu só estou reproduzindo o que eles falam, é que vem muita destruição e morte por aí. O efeito colateral vai ser o derramamento de sangue de homens, mulheres, jovens e crianças inocentes, que não tem nada a ver com essa confusão toda, que é uma briga por território. É só uma briga por território. É terrível isso que está acontecendo. Então, Sara e Abraão tentaram ajudar a Deus, olha o que deu. É por isso que nós temos que ter cuidado, irmãos. Deus está revelando na sua palavra o que Ele quer para a nossa vida, então nós temos que nos submeter a ela, e não querer dar o nosso jeitinho. 7ª vez que Deus apareceu a Abraão, Gênesis 18, versículos de 16 a 33, aí Deus aparece, dizendo que vai destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão intercede para que Deus não faça aquilo ali. E olha o argumento de Abraão, mas Senhor, e se tiver 50 justos, vai destruir o justo com o injusto? A questão do pensamento humanista e da racionalização das coisas. Aí Deus diz, não destrua não, mas só tiver 30, não, destrua, mas aí tenta dar um jeitinho na justiça divina e no juízo divino. Aí ele se dá por vencido e Deus exerce o seu juízo. Irmãos, essa é uma dificuldade que nós temos como crentes, de conciliar o amor e o juízo com o juízo de Deus. Porque é um Deus justo, um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que não tem caso perdido para Ele, um Deus que tem condições de levantar, de restaurar, aí destrói toda uma população. Como é que a gente vai compreender isso? Do ponto de vista humano, e esse é o nosso problema, muitas vezes olhar a coisa do ponto de vista humano, e não na perspectiva de Deus, do Deus que conhece todas as coisas com profundidade, é um absurdo. Mas Deus tem as suas razões, Deus tem os seus motivos.
Como é que a gente imagina que Deus vai queimar tudo que Ele criou, vai virar cinza? Porque Deus tem as suas razões, que a nossa racionalidade desconhece, mas Ele revelou e vai ser assim. Então nós devemos ter bastante consciência de que Deus é amor. Sim, isso aí é uma verdade absoluta. Mas o juízo de Deus também deve ser compreendido na mesma proporcionalidade. Deus não é amor 50% e juízo 50%. Deus é amor 100% e Deus é juízo 100%. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Quando Ele aplica o amor, Ele usa a misericórdia. Quando Ele aplica o juízo, é sem misericórdia. Então, é para que isso? É para a gente temer. É ter medo de Deus? Não, mas respeitá-lo. E ter a solenidade, a postura solene de que nós estamos diante de um Deus que é santo, santo e santo, e que é amor, mas também é justiça. Isso deve nos levar, meus amados, a essa conscientização de que nós não estamos brincando de religião e nem de acreditar em Deus. É sério esse relacionamento de Deus para com a humanidade, de Deus para com os seus filhos. E quando nós estamos no culto porque Deus convocou a gente para estar aqui. Ninguém está aqui de livre, espontânea vontade, tá? Porque Deus convocou. E essa convocação, a gente deve ter a consciência de que nós devemos nos posicionar da maneira correta. Por isso que a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Então nós não podemos banalizar as coisas, mas devemos encarar com toda a seriedade. A 8ª vez que Deus aparece a Abraão, está lá em Gênesis 22, de 1 a 18. Este é um dos eventos mais significativos da vida de Abraão. Deus testa a fé de Abraão, pedindo-lhe que sacrifique seu filho Isaque. Quando Abraão está prestes a obedecer, aí Deus intervém e fornece um carneiro como substituto. Depois disso, o anjo do Senhor chama Abraão do céu, reiterando as promessas de Deus e descendência. Por que Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho? Deus não conhecia a fé de Abraão, não? Mas Deus assim o fez, pelo menos explicam os teólogos, que não foi para ele saber, mas para que Abraão soubesse, para que a gente também soubesse da fé de Abraão. Seguindo, voltemos aí para o início do versículo 1, mais uma vez. Ora, disse o Senhor a Abraão. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a ancestralidade e vida familiar. Abraão era a 10ª geração depois de Noé. Isabela falou sobre isso. Ele era descendente de Sem e seu pai era Tera. Abraão tinha 2 irmãos e se casou com uma meia-irmã, a Sarai. Em Josué 24:2, sabemos que o pai e a avó de Abraão adoraram deuses falsos. Josué 24:2, abra sua Bíblia para a gente ler. Josué 24:2 diz que o pai e avô de Abraão adoraram deuses falsos. Josué 24:2 diz: Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então a origem da família de Abraão é essa. Quando Deus chamou Abraão, Abraão já era um convertido a Deus ou não? Os estudiosos acham que não, que essa conversão, essa mudança de mentalidade, de crença, aconteceu exatamente com a aparição de Deus a Abraão. A Bíblia não é clara e a gente deve se limitar ao que ela revela. Abraão era muito rico e tinha muitos servos. Gênesis 12:5. Vamos ler por gentileza, Gênesis 12:5.
Eu vou esperar os irmãos para abrir a palavra. Tomou, pois, Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes nasceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Veja, todos os bens que haviam adquirido. Então, Abraão não era uma pessoa pobre, que não tinha nada. Ele tinha bens. Mas não somente bens, ele também levou as pessoas que lhe nasceram em Harã, ou seja, que fazia parte da sua posse também algumas pessoas. Então, bens e pessoas. Então, ele era uma pessoa rica. Em Gênesis 13:2, veja o que aqui diz, Gênesis 13:2. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. E esse é um dos versículos mais diretos que indica a riqueza de Abraão em termos de gado, prata e ouro. Em Gênesis 14, de 14 a 15, veja o que está escrito. Ouvindo, pois, Abraão que seu parente estava preso, levou 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Meus amados, a capacidade de Abraão de convocar tantos homens nascidos em sua casa indica que ele tinha uma grande casa ou clã, o que também é uma indicação da sua prosperidade. Abraão era um homem próspero. Gênesis 24:35. O Senhor grandemente abençoou o meu senhor, e ele se tornou rico. Deu-lhes ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Só para a gente encerrar hoje a nossa fala, porque já deu a hora. Sobre essa questão da riqueza, irmãos, a gente de vez em quando fala sobre isso. A riqueza é uma bênção de Deus. Amém? Riqueza é uma bênção de Deus, que pode ser uma maldição se o seu coração idolatrar, porque o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós precisamos ter a visão correta do dinheiro e da riqueza. Hoje, cerca de 57% dos casamentos são destruídos por questão financeira. 57% por questão financeira. Porque quando falta o dinheiro, quando a gente gasta mais do que ganha, e hoje a gente tem o cartão de crédito que facilita bastante nisso, né? Você não tem dinheiro, mas tem crédito. E tem gente que se gaba disso, né? Eu não tenho dinheiro, mas tenho crédito. Aí pega esse crédito com juros altíssimos, e pagar dinheiro de juros é jogar dinheiro no lixo, não se administra corretamente, e aí vem o endividamento. No momento que há o endividamento, vem os conflitos familiares sérios. E quando se trata de dinheiro, irmãos, pense numa coisa que dá conflito, que dá morte, dá desgraça. E aí, esses conflitos vão gerar muitas vezes a separação. Então, a lição que a gente tira é que a gente precisa aprender a lidar com o dinheiro, porque dinheiro não é para se gastar, dinheiro é para se administrar. Quando a gente tem a visão correta e bíblica, nós podemos prosperar, porque isso é a vontade de Deus, prosperar para vivermos com dignidade e para ajudar os necessitados. O exemplo é Abraão e tantos outros homens de Deus que foram pessoas prósperas no aspecto financeiro. E a minha oração é que Deus nos faça próspero em nome de Jesus. Eita, esse amém foi tão fraco. A minha oração é que Deus te faça próspero em nome de Jesus. Agora. Perguntas, temos 5 minutos. Os irmãos, Júnior, do que foi falado, alguma pergunta? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Aqui, por favor, Abner.
Nos dê a sua contribuição, Abner, por gentileza. Quanto à questão dos herdeiros, né, de Abraão, Ismael, de onde vêm os povos muçulmanos, são também herdeiros, né? Isso. Eles se colocam como herdeiros. O problema é que a questão, a gente não pode voltar lá para o passado e colocar esse direito, porque o que aconteceu foi que lá por volta de 1948, os judeus compraram terrenos para todos voltarem. Então é daí que o direito passa a ser dos judeus, porque eles compraram. A gente não vai voltar lá para o passado para dizer que muçulmano, porque era descendente de Ismael, teria o direito. A promessa foi para os filhos de Israel. Isso, e eles voltam e compram os terrenos ali na faixa de Gaza, nas colinas do Sinai. Eles compram. Tem uma movimentação do movimento sionista que juntam muito dinheiro e compram de volta essa terra. Assim como Abraão no início comprou a terra ali no início, eles voltam a comprar, visto que eles saíram da terra, e na volta eles compram novamente, em 1948. Muito obrigado, Abner. Isabela vai usar a palavra. Eu preparei um material para a gente falar sobre isso, mas eu não achei a oportunidade, apenas pincelei. Mas no próximo domingo a gente pode aprofundar um pouquinho sobre essa guerra, que durante a semana toda vai ter mais capítulos, e aí a gente vai poder compreender melhor. Isabela, por gentileza. Era exatamente isso, pastor, que eu ia pedir, até porque a gente vê um movimento de procura de informação por parte de muitos crentes em relação ao papel de Israel hoje, na história da redenção, e também essa relação com a promessa a Abraão. Então, é algo que permanece para os dias de hoje. E essa relação, esse conflito, tem alguma coisa a ver com a história da redenção? Não tem? Então, tem visões diferentes de pessoas importantes, especialistas, teólogos importantes que estão divergindo. E aí a gente precisa de fontes seguras. Então, era um pedido, e graças a Deus que o senhor já vai nessa direção. Não percam o próximo domingo. Cena dos próximos capítulos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo que pudemos aprender do Senhor nessa manhã. Leva-nos para a nossa casa debaixo da Tua proteção. Guarda-nos de todo mal. Traz-nos de volta à noite, Senhor, para continuarmos adorando o Teu nome e atender a Tua convocação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim.